vida é uma viagem, da qual não conhecemos nem a origem, nem o destino. Apenas conhecemos o nosso momento, o momento em que participamos na viagem. E o facto de não conhecermos como decorreu a viagem leva-nos muitas vezes a cometer os mesmos erros. Havia na altura os chamados bufos da PIDE, não é? Nós tínhamos alguns aqui em Pombal, que eu depois mais tarde vim a ter conhecimento de um ou dois, pelo menos. A ideia que se tem é que em Pombal não existia, estava tudo alinhado com a situação. Portanto, as pessoas não tinham ideias próprias, as pessoas eram facilmente influenciadas, como dizia o Presidente de Câmara, de nome Ernesto Domingos Tavares, em que num ofício enviado ao Governador Civil tranquilizava-o dizendo que não se preocupe, porque em Pombal as pessoas são facilmente manipuladas. Cá em Pombal havia aquele gajo, o Dardinha, casado com a professora, estás a ver? Ainda cá está a senhora dele, a filha meia doentinha, assim, ao pé do onde era a filha do gado, da Cessipon. Não, da Pepe. Ela vive aí. Ele era de Anjos, Dardinha, e havia um outro da Estrada, casado com a filha de Lisboa, e havia um outro também das Barreiradinha. Não, as pessoas não podiam falar política porque tinham medo uns dos outros. Havia informadores, eu conhecia um indivíduo que não era dos Simões, ele era primo do meu pai, a mãe dele era tia do meu pai, mas era do Sobral, era o Joaquim Fatela, e vivia nos Casalinhos em Sor. Mas andava sempre a rondar pelas aldeias, a ver se havia alguém. Era um delator, um denunciante e dava informações à PIDE. Era um informador também da PIDE, da GNR, tudo o que fosse para castigar as pessoas, porque o cão andava solto, porque os garotos andavam lá com as fisgas aos pássaros, por qualquer coisa. O tipo era um tipo com má índole. Conseguimos apurar 99 presos políticos naturais do concelho de Pombal. Alguns residentes, outros deslocados, com residência em Lisboa, principalmente em Lisboa. Desses 99, temos 3 mulheres. Que hoje haja ainda determinadas coisitas, mas isso, pronto, não nos impede de, naquela altura, que eu dissesse qualquer coisita, tinha logo um gajo à perna, não é? Que isto passava de uns para os outros até chegar lá. Porque havia muito bufo, não é? Tinhas aqui em frente ao meu pai, na Rua dos Vicentes, tinhas lá
uma moça que foi viver para Pernelhas, que era a Agripina, que casou com um gajo que era da PIDE, só vinha saber depois disto acontecer. E o gajo era um gajo excepcional, mas era da PIDE, andava junto de nós a dar conta do recado. E a Agripina, uma mocinha que vivia aqui no castelo, era filha única, casada com um senhor da PIDE, veio avisar-nos, não apareçam porque senão vão enganá-los todos. Porque era muito amiga da minha Teresa. E aconteceu em Pombal o que aconteceu no país inteiro. Portanto, as pessoas estavam cansadas e fartas de viver como viviam e revoltavam-se. Quando se revoltavam, eram apelidadas de comunistas, eram apelidadas de subversivas e pronto. E tinham o seu destino marcado, que era a prisão. Eles queriam saber os contactos que eu tinha. Eu não tinha contactos nenhum. Eu não tinha ninguém que contactasse comigo para isto ou para aquilo. Aquilo foram papéis que me deram ali e eu interessava-me por aquilo e divulguei. Eu sempre gostei de divulgar as minhas ideias. A ideia que eu tenho é que a democracia só se faz se as pessoas puderem ser livres e dizerem o que pensam. Porque podem estar erradas. E se todas puderem fazer isso, ouvindo as opiniões dos outros, nós podemos corrigir as nossas e chegar a uma conclusão mais acertada. E é essa a vantagem da liberdade de expressão, que só é consentida pelas democracias. Uma reunião dos empregados de escritório e empregados de comércio do Distrito de Leiria, em que o presidente do Sindicato dos Empregados de Escritório era da PIDE. E o Menezes Falcão avisa-nos, os bichos, por exemplo, para não falarem, porque estavam agentes da PIDE que estavam a survar aquilo. Agora, tenho presente um episódio para aí nos anos 70, 71, eu teria os meus 18, 19 anos, quando o sindicato a que eu pertencia, que era o Sindicato dos Empregados de Escritório e Caixeiros do Distrito de Leiria, quis fazer uma reunião aqui em Pombal com os seus associados. E para isso pediu o Salão dos Bombeiros Voluntários na Avenida. Era presidente da direção o Sr. Menezes Falcão, então já presidente da Câmara. Quando chegou a hora da reunião, nem chave para abrir o salão, nem autorização de ninguém para abrir o salão e o Sr. Menezes Falcão estava incontactável. Nós, juntos à porta de entrada dos bombeiros, havia o piquete, mas o piquete não tinha a autorização nem tinha a chave, e aquilo que eu assisti era jipes da GNR a circular em volta da avenida, vinham abaixo e acima, voltavam para baixo, 2, 3 jipes, e uns indivíduos altos, gabardino, que ninguém sabia quem era, mas deduzíamos quem fosse. Pronto, dado que não houve condições para fazer a reunião, dispersámos e alguns de nós foram para o café, foi o meu caso, com mais meia dúzia de colegas. Viemos para o Café Nicola, sentámos numa mesa e logo na mesa ao lado sentaram-se esses senhores. Pronto. Foi aquilo que eu assisti. Dado que depois quis-se fazer, uma semana ou duas depois, a mesma reunião no núcleo dos empregados do comércio, de Pombal, na rua Almirante Reis. Também não apareceu a chave, não apareceu nada, nós lá à espera e os jipes da GNR a passarem. E os tais senhores também andar por ali assim perto. Pronto, dado que acabou por não se também fazer, porque não apareceu chave, não apareceu ninguém, para abrir a porta, o sindicato marcou a reunião na sua sede em Leiria.
pôs à nossa disposição um autocarro e fomos lá à reunião. E aí, de facto, não aconteceu nada, reunimos calmamente, discutimos aquilo que tínhamos a discutir. Os meus pais trabalhavam muito e havia lá um senhor que ainda hoje o recordo, não com saudades, nunca me fez mal, mas passava a vida dele de bicicleta. Por aquela estrada, de casa dele até à taberna mais próxima da nossa casa, sempre de bicicleta, passava os dias dele ali a conversar com o dono dessa taberna, que por acaso também tinha lá um moinho onde moía o cereal, para nós fazermos o pão. E esse senhor estava sempre ali, não fazia nada. E eu pensava, meus pais trabalham tanto, este senhor não faz nada. Eu era pequenita, mas já começava a perceber-me disso. E então, quando o meu pai saiu para passar para a França, eu estive ali durante uma semana, 2 semanas, eu não via o meu pai. E eu perguntava à minha mãe e à minha avó por ele, onde é que foi o meu pai, eu não sabia dele. Deixa lá, o pai vai entretanto, não te preocupes. E esse tal senhor a quem me estou a referir, passava a vida dele a andar de bicicleta e o resto do dia parado. Quando eu vou comprar qualquer coisa a essa taberna, dirige-se a mim e pergunta-me: ouve lá, menina, o teu pai? E eu disse ao senhor, de forma inocente, não sei. Quando eu disse não sei, o senhor ficou intrigado. E eu cheguei a casa, contei à minha mãe e à minha avó: olha, o fulano tal estava ali e perguntou-me pelo pai, eu não sei dele, eu disse-lhe que não sabia. E a minha mãe: ai filho, o que tu fizeste? Eu recordo-me na Maria das Neves, lembra-se do café das Maria das Neves? Eu recordo-me de um dia, na Maria das Neves, pronto, isso era situações que eram recorrentes, mas recordo de um dia, eu abri um bocadinho e falar e um tipo pôr-me assim a mão no joelho e chamar-me para fora e dizer-me assim: pá, tu não podes fazer isso aqui, eu não vi que estava ali o informador da PIDE ao campo. Porque as pessoas da aldeia tinham algum medo e não falavam abertamente o que sentiam e o que pensavam, não. Porque na minha aldeia, como disse, eu fui muito feliz nos anos que lá vivi, não tinha nada, mas em termos de informadores da PIDE e polícias tinha 2 e tinha esse informador, pelo menos aquele que eu vim a saber depois. Nosso vizinho, tínhamos um jovem que era filho único, era vizinho lá da nossa casa. Os pais não tinham condições para dar estudo ao filho e queriam que ele fosse estudar. E ele foi para a polícia da PIDE. Quer dizer, na altura eu não fazia ideia o que era ser polícia da PIDE. Ele ia aos sábados passar o fim de semana com os pais. Eu lembro-me que ele levava sempre reboçados para mim e para o meu irmão. Ia sempre distribuir reboçados. Mais tarde, esse jovem, ainda antes do 25 de Abril, ele devia ter os seus 30 e poucos anos, foi para Angola e foi lá assassinado. A dor daqueles pais, eu recordo-a sempre, a forma como aquela mãe e aquele pai sofreram aquela perda. E depois é que me disseram o que é que ele era, efetivamente, o que é que ele fazia.